Olá, meus caros alunos. Estamos aqui para nossa primeira aula de Sociologia, né, nesse ambiente virtual, tá? E nós vamos dar continuidade à primeira aula que nós tivemos, né, no qual a gente falou sobre a diferenciação, né, do senso comum e do conhecimento científico. Falamos um pouco sobre o método científico e as suas etapas. Falamos também, né, do que é a sociologia e o que ela estuda, né? Estuda, no caso, as relações dos indivíduos com outros grupos sociais ou com a sociedade, né, como um todo, tá? E agora nessa aula nós vamos falar como que a sociologia ela surge enquanto ciência. A sociologia ela é uma ciência relativamente nova, né? Ela surge no século XIX. Antes era uma preocupação, né, dos filósofos, tanto é que quem cria, né, a sociologia enquanto ciência é um filósofo, tá? Um francês. E nós vamos ver como que ela se destaca, né, das outras ciências, né, dessa filosofia, e surge enquanto uma ciência nova, né? Uma ciência que vai estudar, né, as relações sociais, os fenômenos sociais, né, dentro, né, das sociedades como um todo. Bom, trazendo um pouco do contexto histórico no qual a sociologia surge, eu trouxe aqui para vocês esse esquema, né, que está na apostila, né, de vocês. Na parte de cima nós temos alguns acontecimentos, né, com algumas datas aqui marcantes, e na parte de baixo a vida e morte, né, dos autores clássicos da sociologia. Tá? Nós temos aqui o primeiro, que é o Auguste Comte, né, Marx, Durkheim e Weber. Né? Esses três são considerados aqui os clássicos da sociologia, tá? Nós vamos estudar nesse primeiro ciclo, né, as ideias, né, desses três sociólogos aqui, né, muitos deles também eram filósofos, né, como eu disse, a sociologia ela tem uma relação com a filosofia, né, porque ela enquanto ciência é nova, tá? Então Marx, por exemplo, ele não era só um sociólogo, mas também era um filósofo, além, né, de outras coisas também. Bom, o que nos interessa mais aqui nessa primeira parte, é ver que antes, né, do surgimento da sociologia, aqui no século XIX, tá, enquanto ciência, aconteceu algumas revoluções, né, as chamadas revoluções burguesas na Europa Ocidental, né, principalmente a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que teve algumas características em comum entre elas, né? Que é a liderança, né, da burguesia, né, como a agente protagonista desses movimentos aí. Tá? E o outro ponto em comum entre elas é que elas eram influenciadas, foram inspiradas pelas ideias iluministas. Né? Os iluministas que vocês, né, já devem ter conhecido, né? Que tinha como principal método utilizar a razão para iluminar, né, o conhecimento, esclarecer os aspectos, né, da sociedade, libertar o homem da ignorância. Então, o iluminismo, né, ele traz esse aspecto da ciência, né, para a vida prática ali, né, das pessoas, né, para que elas se libertassem, por exemplo, de dogmas religiosos. Então, a corrente, né, sociológica, filosófica que vai surgir, né, dessa primeira aplicação, né, da razão, vai ser o positivismo, que vai ser como se fosse uma sequência do iluminismo, tá? Porque o positivismo ele vai pregar também que utilize-se a razão, a ciência, né, para a explicação de fenômenos, né, sociológicos, tá? E por que surge essa necessidade?
exatamente, né, por conta das transformações, né, que essas revoluções provocaram na sociedade, né, naquele período. Tá? A Revolução Francesa foi um marco, né, para a passagem aí da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Né? Ela mudou a forma de governo, né? É o primeiro momento em que, né, o povo ele assume o poder, né? Ele vê o potencial que ele tem, né? E não mais aceita aquelas explicações, né, divinas de ocupar o lugar que eles ocupavam, né? Porque Deus quis daquela forma. Então, é um momento em que a burguesia, né, o povo, né, ele assume, né, esse papel protagonista inspirado nos pensamentos iluministas. E a Revolução Industrial, é claro que ela muda toda a relação, né, com que as pessoas exerciam, né, com outras pessoas e com outras instituições dentro de uma sociedade. Tá? Então, a sociologia, né, enquanto ciência, ela vai surgir para explicar os fenômenos sociais que estavam, né, acontecendo na Europa Ocidental naquele momento, né, na passagem ali, né, do século XVIII para o século XIX, né, fenômenos sociais abruptos, né, de rompimento, tá? Onde que uma grande massa de pessoas vai deixar o campo, né, que era a maioria, né, das pessoas onde que viviam, né, e vão ir para as cidades por conta dos centros industriais que vão surgir, né, e também de fenômenos contínuos, né, que a industrialização faz emergir, tá? Agora um ponto aí que eu quero que vocês prestem atenção. A sociologia ela não, né, surge enquanto ciência para explicar o fato em si, mas para explicar as consequências desse fato. Tá? Então, ela não estava preocupada em tentar explicar o que era a Revolução Industrial, tá? O que foi a Revolução Francesa, mas explicar as consequências que esses fatos tiveram para a vida em sociedade, né? Sobre os indivíduos, sobre as relações que esses indivíduos, né, vão ter na sociedade. Tá? Então, a sociologia não tá interessada em explicar o fato, mas as concepções desse fato, as consequências desse fato. Tá? Então, aqui algumas das transformações sociais, né, que surgiram com essas revoluções, né, e que deu força, né, para que esses autores, né, esses pensadores, se propusessem a identificar, né, por meio aí da sociologia, por meio de métodos, as novas relações que estavam acontecendo por conta da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Então, nós vamos ter aí, ó, o surgimento das fábricas, né, que antes não existia. As fábricas vai mudar a relação de trabalho, né, das pessoas, né? Vão ter trabalhos mecânicos, né, trabalhos repetitivos, vai haver uma alienação do trabalho, né, porque no sistema artesanal, o produtor, né, ele tem conhecimento de todas as etapas da produção, mas na fábrica não, né, cada um vai desenvolver uma tarefa, então eu vou ali ficar apertando porcas, né, sempre. Esse é o meu movimento repetitivo, ficar apertando porcas, né, numa esteira, numa linha de produção ali. Tá? Eu nem sei o que essa porca vai, né, essa peça que eu apertei a porca, né, vai ser o produto final, né? Nem sei qual que vai ser o produto final, né, que vai ser fabricado com essa porca. Tá? Mas eu estou ali. Tá? Então há uma alienação do trabalho. Eu perco, né, a consciência do processo produtivo como um todo. Então, além, né, dos burgueses, né, que vai assumir um papel protagonista dessas revoluções, vai surgir também, né, o papel dos operários. Né, os operários enquanto, né, trabalhadores, né, dessas indústrias, né, que estão surgindo, tá? E que depois, né, vão começar a tomar uma consciência, né, de que
eles estavam sendo explorados, né? Então vão assumir um papel ali, né, de um papel transformador na sociedade. Aí entra o autor Marx, né, Karl Marx, que vai falar que os indivíduos eles podem mudar a sua realidade. Mas isso vai ser num outro momento, né, porque os dois primeiros autores que nós vamos ver aqui, Augusto Comte e Durkheim, eles não acreditam nesse papel transformador aí do indivíduo. Então, nós vamos ter uma urbanização crescente, né, vai surgir ali os bairros burgueses, né, com melhores condições, né, dos grandes capitalistas, enquanto, em contrapartida, né, vai surgir nas margens ali os bairros operários, né, das pessoas mais pobres, com mazelas sociais, falta de infraestrutura, falta de saneamento básico, com vários outros tipos de problemas, cortiços, né, várias famílias de operários vivendo juntas, tá? Vai haver uma exploração do trabalho infantil e feminino, então, nesse contexto, ainda não existia legislações trabalhistas, né, que garantissem, né, direitos aos trabalhadores, né, que regulassem essa exploração do trabalho, tá? E a valorização do trabalho enquanto atividade humana, né? Isso vai ser muito difundido pelos capitalistas, né? De que você deve, né, trabalhar muito para alcançar o sucesso, né? Para que quem cedo madruga, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, que com o esforço do seu trabalho, se você, né, ir todos os dias ao trabalho, né, você vai conseguir alcançar também o sucesso, tá? Então, vai ter essa valorização aí do trabalho enquanto atividade e dignidade humana, né? Quem não trabalha é vagabundo, né? E outras coisas. Então, dentro desse contexto, né, vai surgir as primeiras formulações sociológicas, né, da vida social, que vão ser positivistas. Aí a gente vai ver que Augusto Comte cria essa corrente filosófica aí, né, do positivismo, entender um pouquinho mais o que é o positivismo, tá? Mas já iniciando aqui na explicação, o positivismo ele é esse conhecimento legítimo, né? Na verdade, ele vai dizer que o conhecimento legítimo é o das ciências naturais e os seus métodos. Então, ele vai tentar trazer para as ciências sociais os métodos científicos das ciências naturais, tá? E naquele momento ali, o conhecimento científico-tecnológico estava, né, efervescendo, né? Aquilo ali era o que tinha valor para a sociedade, né? Muito inspirado, é claro, nos ideais iluministas, né? Na ciência que os iluministas começaram a desenvolver, né? Nos métodos experimentais, né? Na questão das experiências. Então, que isso fosse, né, trazido, né, fosse levado para as ciências sociais também, tá? Então, o conhecimento da ciência é o legítimo, tá? É o único verdadeiro. Então, eles ignoram o senso comum. Vai haver uma outra corrente, né, filosófica, recentemente, atualmente, tá? Que vai divergir um pouquinho disso. Daqui a pouquinho eu falo dela aí para vocês. Bom, então, como que a sociologia surge, né? Diante daquelas transformações, né, que estavam acontecendo por conta das revoluções, né, industrial, francesa, né, e dos ideais iluministas, Augusto Comte, que nasce, né, já no finalzinho da Revolução Francesa, né, e cresce ali sobre o governo de Napoleão, ele vai buscar, né, pelas leis universais que era de conhecimento, era aplicada nas ciências naturais, como as leis da física, né, da química, da biologia, nessas explicações das ciências naturais para a sociedade. Por isso que eu coloquei aqui a imagem de Isaac Newton, né, representando a lei da gravidade, né,
que essas leis, né, naturais, esses métodos, né, das ciências naturais fossem aplicados para a compreensão aqui da sociedade como um todo, tá? Então, o Augusto Comte ele vai criar a corrente filosófica do positivismo, né, que eu comentei com vocês, que tinha como valorização, né, o conhecimento científico. Então, ele vai romper com o pensamento religioso, teológico e metafísico, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar um esquema para vocês que, para o positivismo, há um progresso, uma evolução, né, entre as sociedades. E que o primeiro deles, né, seria esse aspecto teológico, religioso, no qual as pessoas procuravam explicar as coisas, né, por meio de mitos, por meio de deuses, por meio da religião. Né? E isso não satisfazia, né, todo mundo. Tá? Então, isso daí era o pensamento mais arcaico para o positivismo. Tá? Muito utilizado, né, nas sociedades, né, antigas e na Idade Média, no qual, se você era um servo, era porque Deus quis que você, né, fosse um servo, você tinha um papel a cumprir naquela sociedade, então você não poderia crescer, né, evoluir ali. Então, as explicações eram por meios teológicos, né, meios religiosos. E, com o passar do tempo, né, principalmente os filósofos, vão começar a buscar outras formas de explicação. A gente viu na aula de filosofia, né, essa superação do mito, né, para a filosofia. Né? Então, procurar explicar a realidade do mundo, né, por meios que não fossem apenas religiosos, né, mas que tivessem uma aplicação, né, um pouco mais prática, que é o que o positivismo, Augusto Comte, vai chamar de metafísico. Então, ele é um estágio superior ao teológico, tá? Mas ele ainda assim, né, não vai dar conta de explicar racionalmente, né, tudo o que acontece na sociedade e no mundo. E o que daria conta de se fazer essas explicações? O positivismo, né, o positivo, tá? Que seria utilizar a razão para se alcançar um conhecimento verdadeiro ali, né, a busca pelo conhecimento. Então, são esses os três estágios, né, que o Augusto Comte divide, né, a evolução da sociedade. Então, vejam bem, né, o positivismo ele vai procurar aplicar métodos científicos à organização das sociedades. Tá? Então, o positivismo é isso, é trazer aquilo que já era, né, de conhecimento das ciências naturais para as ciências humanas, né, as ciências sociais. Então, é nesse momento que vai haver uma separação mais clara, né, das ciências naturais e das ciências ditas exatas, né, e das ciências humanas. Tá? A ciência humana, a ciência social, surge, né, a partir desse momento, né, da aplicação de métodos científicos, né, para o entendimento das sociedades. Então, a ciência, o único meio de identificar os problemas sociais e compreender melhor a sociedade, né, que era o intuito, né, desse período, né, dos pensadores, né, desse período, e até hoje. Tá? De cada tempo, né, o intuito é eu compreender as relações sociais, né, no qual estou inserido, por que as coisas, né, estão se dando dessa forma, quais são as implicações sociológicas que determinados eventos têm dentro, não só da sociedade que eu vivo, mas de outras sociedades também. Tá? No caso recente aí, né, do coronavírus, por exemplo, né, qual vai ser a implicação sociológica que esse vírus vai ter, né, nas nossas vidas aqui daqui para frente, né? Então, a ciência ela vai me ajudar a fazer esse tipo de análise, tá? De compreender melhor a sociedade. Então, devido àquela grande mudança, né, que estava acontecendo ali no final do século XVIII e início do século XIX, né, devido a essas revoluções, é que
esses pensadores, Augusto Comte, né, e depois outros, vai tentar compreender melhor a sociedade, identificar os problemas sociais que surgem, né, dessas transformações. Então, o propósito, né, dessa corrente positivista é alcançar a ordem e o progresso através da ciência. Olha só, o positivismo, né, para ficar um pouquinho mais claro esse entendimento, ele é como se fosse uma linha reta, né, de evolução, de progresso, tá? Só que nessa linha reta, né, ela não corresponde tanto à realidade, né, social em que a gente vive, né, nem naquela época, nem atualmente, né, porque a sociedade composta por, né, humanos, né, ela é uma linha toda bagunçada, cheia de curvas, tá? Não dá para a gente trabalhar uma linha progressista, né, de evolução como os positivistas, né, defendiam, como que eles queriam, tá? Mas esse era o propósito. E o Comte ele vai definir que as sociedades elas tinham princípios vitais, né? O primeiro, né, na verdade, primeiro que eu coloquei aqui, mas não tem uma ordem, tá? O princípio vital dinâmico, né, que era o mais complexo das sociedades, né, já urbanizadas, desenvolvidas, né, pelo capitalismo, tá? Comte ele vai ser um defensor do capitalismo, porque o capitalismo utiliza dos meios, né, científicos e tecnológicos para promover um avanço, né, um progresso, tá? Então ele vai defender aí o capitalismo nesse sentido. O capitalismo ajuda nessa evolução, tá? Então o dinâmico ele vai estar ligado à urbanização e à industrialização, né? Característico das sociedades mais complexas, mais evoluídas, tá? E o estático, né? O princípio vital estático, que para ele é a base, né? O que vai possibilitar dar a liga ali na sociedade, tá? Que vai ser a família, a religião, a propriedade, a linguagem, os costumes, as crenças, né? Então, esse princípio estático e o dinâmico, eles não são, né, desvinculados. O dinâmico não consegue existir, né, sem o princípio estático. Vide a sociedade em que nós vivemos, né? Nós vivemos numa sociedade muito mais complexa, né, dinâmica, mas ainda temos como base a família, a religião, né, as nossas linguagens, nossos costumes, a cultura, tá? Então, os dois são princípios vitais, eles não se separam, eles se complementam, ok? Mas para ele era mais valorizado o princípio dinâmico, tá? Porque era através do princípio dinâmico que se reconheceria a evolução da sociedade, tá? Se você ficasse apenas no estático ali na base, né, você ainda estava faltando, né, a sociedade ainda estava faltando algo para evoluir, tá? Isso vai ser explicado, né, para a segunda, né, Revolução Industrial, no qual eles começam a explorar outros continentes, outras áreas aí do nosso planeta, né, dizendo que aqueles povos ainda não estavam evoluídos, né, e por isso precisavam de ajuda, né, de quem já estava evoluído. Já comento um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Bom, então aquele princípio ali de superação dos estágios, né, que eu falei com vocês, o Augusto Comte vai definir como a lei dos 3 estados, né, que é o primeiro deles o teológico, né, o religioso, o metafísico e o positivo, né? Então, uma linha progressista, né, de evolução, tá? O primeiro, os fenômenos são explicados através de Deus e de figuras míticas, né? O metafísico, os fenômenos são explicados a partir de reflexões filosóficas, e o positivo, o positivismo, os fenômenos são explicados a partir da ciência, a partir do uso da razão. É por isso que lá no início eu falei com vocês que o iluminismo, né, é um antecessor, né, do positivismo. Né? O positivismo é a sequência do iluminismo. Bom, e então o Comte, né, vai ter a teoria de que
vai criar a teoria da ciência da sociedade, né? Os mesmos métodos, né, rigorosos que eram aplicados nas ciências naturais vão ser aplicados agora na ciência, né, da sociedade, tá? O que ele procurava com isso, né? O que ele queria? Ele queria dizer que a ciência era universalmente válida, né? Ou seja, aplicada em todas as sociedades, se você seguisse aqueles métodos, assim como, né, nas ciências naturais. Era baseada na experimentação, nas experiências, tá? Sempre na experimentação. Por meio delas, a gente explicaria os fenômenos sociais que estava presente, né, em todas as sociedades, e sempre, né, no apoio do conhecimento científico, tá? Então, a mesma coisa que as ciências naturais utilizava para explicar, né, as suas teses, Conte, né, vai trazer, né, vai dizer que nas ciências sociais também deveria ser aplicado esses métodos, tá? E o Conte ele defendia que o cientista deveria se manter distante do seu objeto de estudo. Veja bem, nas ciências naturais isso dá para fazer, tá? Por mais que eu tenha crenças, né, onde que eu fui criado, né, as influências que a sociedade tem sobre mim, não vai, né, modificar o experimento científico que eu estou fazendo com relação à teoria da relatividade, à lei da gravidade, ou ao desenvolvimento ali de uma vacina, né, de um remédio. Isso não vai, né, interferir. Agora, quando eu lido, o meu objeto de estudo é a sociedade e eu faço parte dessa sociedade, não tem como eu me manter distante, né? Então, as minhas percepções, né, as influências que eu sofri a minha vida inteira, né, nas crenças que eu acredito, enfim, né, ou nas crenças que eu não acredito, elas vão interferir na hora de eu estudar de eu fazer essa pesquisa, né, desse objeto de estudo. Por isso que lá na primeira aula eu comentei com vocês dessa separação, né, de que quando você, né, está fazendo uma pesquisa, né, utilizando o método científico, hoje em dia o sociólogo ele deve ter uma honestidade, né, epistemológica ali, tá? Ele deve ser honesto com relação às suas crenças, ao seu posicionamento, tá? Para não enganar e não influenciar na pesquisa, de quem está consumindo aquela pesquisa, tá? Então, isso era o que Conte acreditava. Durkheim também acreditava nesse distanciamento, né, do cientista com relação ao objeto de estudo, né, numa neutralidade, tá? Hoje em dia isso já caiu em desuso, tá? Hoje em dia não tem como você estudar uma sociedade, né, sem ter as suas percepções ali naquele objeto de estudo, porque você faz parte daquela sociedade, tá? Então, né, hoje também há uma aproximação do senso comum da ciência. Veja bem, naquele momento, a ciência era o único conhecimento realmente válido, né? Realmente capaz, né, de identificar os problemas ou de trazer respostas para a sociedade. Hoje em dia, né, tem muitos pensadores, muitos sociólogos, né, historiadores, filósofos, que vão acreditar nessa aproximação do senso comum da ciência. Por quê? Com essa aproximação, o senso comum ele se tornaria menos supersticioso, né, e restrito à tradição, né, enquanto a ciência ficaria mais acessível, né, por meio de novas formas de divulgação desse conhecimento científico e da universalização, né, da educação. Isso é o que era o que ainda é muito criticado, né, quando se fala em investimentos em universidades, por exemplo, por que não investir em educação básica e tal? É porque o conhecimento que é produzido na universidade, muitas vezes ele não chega na sociedade, nas pessoas ditas comuns,
Tá? Então, de que adianta, né, às vezes, um conhecimento que vai ficar restrito à sociedade, à universidade, tá? Então, ele tem que ser mais acessível esse conhecimento, ele tem que ser levado, né, para a comunidade, né, no qual ele está sendo produzido, tá? Então, isso daqui está dentro da pedagogia de Paulo Freire, tá? Paulo Freire ele vai aproximar esse senso comum da ciência aí, quando ele diz que o estudante, né, quando ele leva as suas impressões, né, de casa, a sua vivência, né, para a escola, há uma troca de conhecimento ali, né? Então ele vai confrontar esse senso comum dele com os ensinamentos, né, do professor que a escola tem para dar e assim, né, por meio de uma dialética, né, chegar a um conhecimento mais plausível da sua realidade. Bom, o positivismo, né, então, ele tinha a intenção de impedir novas revoluções, porque por meio de uma linha progressista, né, uma linha, né, linear, né, linha linear fica até estranho, por meio de uma linearidade, né, vai impedir novas revoluções, tá? E isso vai ser utilizado, né, como instrumento da burguesia. É claro, né, a burguesia não estava, agora que ela assumiu o poder, ela não estava interessada, né, que novas pessoas fizessem revoluções para tirá-los do poder, que questionassem, né, esse local, né, de poder legítimo que ela tinha conquistado. Tá? Então, o lema do positivismo vai ser sempre ordem e progresso, tá? Presente na bandeira do Brasil, tá? Porque foi criada, né, no final do século XIX, tá? Onde que o positivismo ele estava, né, em auge, né? Estava no seu auge, e foi criada pelos militares, né, que proclamaram a República aqui no Brasil. Tá? Eles diziam que a monarquia já não correspondia mais à evolução que o mundo estava passando, principalmente a Europa, né, que era tida nesse momento ali como o centro, né, do mundo. Por isso que a gente fala muito de eurocentrismo, né, nesse momento, né, que é a visão da Europa como centro do mundo e os outros continentes, né, sendo periféricos ali. Então, eles queriam basear nas ciências, né, que estavam sendo aplicadas nos países europeus, tá? E a monarquia aqui no Brasil estava significada ligada ao atraso, né? Nenhuma outra, nenhum outro país aqui na América era monarquista mais, e os que existiam lá na Europa tinham uma monarquia com um sistema diferente, tá? Então, o positivismo, né, o Comte, ele vai pegar também e trazer para as ciências sociais uma teoria que tinha acabado de ser desenvolvida ali na Europa, ali pelo inglês, né, Charles Darwin, tá? O Charles Darwin ele, né, rodou o mundo ali estudando as espécies, diferentes espécies, e ele vai dizer, né, que as espécies mais bem adaptadas a um meio ambiente vai evoluir, né, vai perpetuar. Então ele vai defender a evolução das espécies, tá? Desculpa. Então, o Comte ele vai tentar trazer essa questão da evolução das espécies para as sociedades. Só que é um erro muito grotesco, porque ele desconsidera as questões culturais, éticas, filosóficas que correspondem a cada sociedade, tá? Se a gente for utilizar realmente, né, e da forma que foi utilizada no século XIX, né, essa questão da evolução das espécies na sociedade, a gente vai acabar justificando a escravidão, vai acabar justificando as ideias que Hitler tinha, né, de uma raça superior, né, de uma superioridade ali ética, racial, tá? Então isso, né, foi um pensamento da época, mas que já foi superado. Então, darwinismo social, o que que ele é? Né? É a aplicação das ideias de Darwin, da teoria de Darwin, de evolução das espécies,
para explicar a evolução das sociedades. Por que que uma sociedade, né, ela tem mais conhecimento científico, né, mais tecnologia do que outras, tá? Uma das bases, né, dessa explicação vai ser diferenças raciais, né? E então a raça branca seria superior às demais. Mas veja bem, isso era um conceito que era utilizado na época, né? Hoje em dia essa questão racial, ela, né, já é muito questionada, né? Praticamente não existe mais, né? Existe seres humanos, não existe essa questão de raça branca, raça asiática, raça negra, não, tá? Mas naquela época eles acreditavam que sim, tá? E que as sociedades então evoluiriam, né? Então vejam bem, junta esses dois, né, essas duas ideias, esses dois pensamentos aí e vê, né, como e tem-se como resultado, né, a dominação da burguesia utilizando eles para justificar, né, dominar outros povos. Isso acontece quando, né, no momento do imperialismo, né, que tendendo-se, né, a expandir, né, procurando expandir os mercados consumidores, né, dos seus produtos, as grandes indústrias, mega empresas que estavam, né, crescendo cada vez mais e também buscando mais matérias-primas, né, para continuar produzindo, eles vão buscar, né, dominar outros povos. Quem? Os africanos e os asiáticos. Tá? Aqui na América não, porque aqui na América nós estávamos sob proteção, entre aspas, dos Estados Unidos, né, com a doutrina Monroe, a América para os americanos. Então eles voltaram os olhos ali para os africanos, né, e os asiáticos. Tá? Então eles não podiam, eles não dava para explicar essa dominação, né, de forma rude, né, de forma violenta. Então eles disseram que estava levando a civilização, né, o progresso, a tecnologia para aqueles povos bárbaros, né, que estavam em atraso, que ainda utilizava um arado, né, em vez de um trator, né, ou utilizavam um arco e flecha em vez de uma arma, né? Então, por meio, né, da ciência, esses burgueses, né, o capitalismo ali, né, justificou a dominação e a exploração de outros povos. Então, vamos recapitular aqui um pouquinho Comte. Né? Ele é positivista, né? Criou a corrente filosófica positivismo, que tinha como principal, né, método a aplicação, né, da ciência na sociologia, trazer aquilo que já era, né, aplicado nas ciências naturais para a sociologia, né? Então transformando a sociologia enquanto ciência. A ideia de ordem e progresso, né, desenvolvida pelas sociedades capitalistas, né? Então, Comte ele, né, defendia, né, os ideais capitalistas, tá? Porque eles traziam valores científicos, mas desenvolvimento tecnológico. Então, só a partir disso é que haveria um progresso, né? O capitalismo ele ajudaria as sociedades a se desenvolverem. Idealizavam a sociedade regida pela razão, ou seja, com uma elite intelectual que administraria a sociedade. Então, veja bem, a razão sendo a única forma, né, o intelecto, né, então, buscando a tradição, né, dos iluministas, como sendo a única forma, né, de guiar essa sociedade aí sempre ao progresso. E essa elite intelectual, quem, os, né, cientistas, quem utilizaria dessa razão, né, teria capacidades plenas, né, de administrar a sociedade, definindo o que seria melhor para os outros, né? Aí o Comte ele vai até dizer que eles teriam essa elite, né, teria mais uma condição altruísta, né, de ajudar os mais necessitados, tá? Dessa forma. Considerava a sociedade como um fenômeno supra-individual, tá? Então, a sociedade ela estava acima do indivíduo.
tá? Então, as minhas implicações individuais não iria afetar, né, a sociedade como um todo, tá? Eu sofro, né, a sociedade ela existe antes, né, de eu existir. Eu já nasci naquela sociedade, tá? Então ela está acima de mim. Eu não consigo transformar a minha sociedade, né, a minha realidade, tá? Isso Marx vai discordar de Comte e Durkheim. E, é claro, né, o Comte ele tinha uma visão etnocêntrica. Né? Ele falava que o pesquisador não deveria, né, se aproximar ali do seu objeto de estudo, mas a gente viu que na prática, né, ele fazia exatamente isso. Né? Acabava tendo a sua visão de sociedade, na sociedade francesa ali, né, como sendo um estágio, né, superior que deveria ser alcançado pelas outras sociedades africanas, asiáticas ali, naquele contato do imperialismo. Tá? Bom, um outro francês que nós vamos estudar vai ser o Émile Durkheim, né? Durkheim que vai concretizar a sociologia, né, como uma ciência. Ele vai ser o primeiro, né, sociólogo da história, o primeiro a ocupar um cargo na universidade, né, como sociólogo, tá? E ele tem algumas, né, tradições aí do Comte. Ele também era positivista, né? Então ele ajuda a consolidar a sociologia como ciência. Ele vai definir métodos, né, para estudar a sociologia, né? Então temos que seguir uma metodologia, tá? Também vai dizer que a sociedade estava acima do indivíduo, assim como Comte, mas que o indivíduo ele é parte essencial dessa sociedade, tá? E para a gente estudar essas partes, né, o indivíduo, a gente vai estudar o que ele chama de fato social, tá? E isso é muito importante, gente. Fato social é cobrado, né, em vários vestibulares, no Enem pode ser que cobre com certeza também, pode ser que cobre com certeza é osso, né? Então ele vai, de que forma ele vai estudar a sociedade, né? Por meio desses fatos sociais. Mas o que são fatos sociais? Bom, como isso é muito importante, eu vou trazer mais explicações, né, sobre esse fato social. Começando aqui de baixo para cima, tá? O fato social ele é geral, tá? Ocorre diante da maioria dos indivíduos em qualquer sociedade, tem uma natureza coletiva, ou seja, o grupo ele exerce uma influência no indivíduo. Tá? O fato social ele é externo ao indivíduo, tá? E exerce uma influência sobre ele. Tá? Aqui ocorre, então, a maioria, né, dos indivíduos. É claro que não vai ser todo mundo, mas a maioria. Os fatos sociais são sempre exteriores aos indivíduos. Quando nascemos, já encontramos as regras sociais. Então, se eu, né, nasci numa sociedade cristã, né, numa sociedade monogâmica, eu vou ter, né, contato com essas regras, eu vou crescer diante dessas regras sociais, tá? E muito provável que eu vou seguir aquela linha, tá? É o mais comum. Foi aquilo que a gente, né, discutiu dentro da primeira aula, né? A religião que eu tenho, será que a escolha é minha mesmo ou não? As roupas que eu uso, né, os gostos musicais, será que são escolhas realmente minhas? Essa questão de trabalhar, de ganhar dinheiro, de alcançar o sucesso, por que eu quero isso? Tá? Então, são fatos, né, exteriores a mim que, né, têm uma influência sobre os indivíduos. Então, o fato social ele tem uma coerção social. Né? Os indivíduos são conduzidos a obedecer às regras sociais, independente da sua escolha. Existem sanções legais e espontâneas. Tá? Essa questão aqui da coerção social, né, é o quê? É a influência que o exterior exerce sobre o indivíduo. Mas que, né, como a gente viu também na primeira aula, ao estudar sociologia, né, nós temos uma compreensão maior do nosso lugar na sociedade,
né? E assim a gente pode compreender e transformar a nossa realidade, né? Definir nossas escolhas. Então, essa coerção social, né, ela pode ser superada, tá? Durkheim, ele até vai dizer isso, né, que as sociedades mais complexas, né, nas sociedades orgânicas, o indivíduo ele tem uma maior liberdade ali, né, com relação às suas escolhas. A coerção coletiva, ela vai exercer menos influência sobre o indivíduo nas sociedades orgânicas. Bom, então, para exemplificar um pouquinho mais essa questão do fato social, né, nós temos o indivíduo, né, e a sua consciência individual, né, que para Durkheim vai estar submissa à coletiva, que é a formulação, né, de grupos, de instituições, tá, que vai formar a consciência coletiva. Então, quando eu estou em grupo, né, esse grupo ele exerce uma, né, coerção sobre o indivíduo. Tá? Então, permite a organização social, a consciência coletiva. Tá? Bom, então, só para recapitular um pouquinho o que é fato social, né? Temos 3 características, né, para identificar o que é fato social. Primeiro, a coerção, né, a força sobre as pessoas. O fato social, então, ele vai ser, né, coercitivo, vai exercer uma força sobre os indivíduos. Segundo, exterioridade, né, são mecanismos prontos, independente da vontade do indivíduo, né, mecanismos que já existem na sociedade quando nascemos, tá? E é exterior, né, ao indivíduo. E 3, a generalidade, né, é aplicada a todos ou a maioria, né, deles, né, de todo mundo que vive na sociedade está sob a influência aí, né, do fato social. Então, os fatos sociais consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores a indivíduos, dotadas de um poder de coerção. As escolas, né, são um fato social, né, porque desde pequeno a gente já nasce, né? Desde pequeno a gente já nasce. A gente já nasce em criancinha, já é colocado na escola, né? E a escola ela tá ali para passar uma série de regras para a gente, né? A família é um fato social, a religião é um fato social, tá? Partidos políticos também é um fato social. Então a gente vai identificando, né, o que é esse fato social. Para Durkheim, né, o fato social ele deve ser tratado como coisas, tá? Que aí dessa forma o pesquisador ele vai ter uma neutralidade, né, ao analisar esse fato social, o que a gente já viu que não corresponde muito à realidade atual. Bom, então o Durkheim ele vai ainda desenvolver a questão da solidariedade, né, que é aquilo que vai manter os indivíduos unidos, né? Então, para ele vai ter 2 tipos de solidariedade, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Esse esqueminha está lá na apostila de vocês também. Na solidariedade mecânica, está muito mais presente nas sociedades tradicionais, pré-capitalistas, né, nas sociedades ali africanas, asiáticas, né, que os europeus começaram a ter um contato maior, né, a partir ali do imperialismo, né? O trabalho coletivo, né, vai ser presente nessa solidariedade mecânica, né? Todo mundo vai desenvolver o mesmo trabalho, ter conhecimento, né, do mesmo trabalho. Isso pode ser aplicado, por exemplo, em mutirões, né, para bater uma laje, para construir uma casa, né, onde que todo mundo ali, né, se ajuda, né, tem uma função. E nessas sociedades o trabalho ele vai ser muito dividido pelo sexo e pela idade também, né? O que as crianças devem fazer, o que as mulheres fazem, o que os homens fazem, tá? Isso é muito presente, por exemplo, em tribos indígenas, tá? Onde que todo mundo ali se conhece, o que é feito é em prol da coletividade, né? As minhas ações individuais elas podem, né, se não for pensado no coletivo, elas podem prejudicar essa coletividade, tá? Então a consciência coletiva ela tem que estar acima da individual, né, sempre pensando no grupo. E o direito ali, né, ele é repressivo, a punição, né, quando alguém, né,
sai fora dessas normas, serve de exemplo para os demais, tá? Então, a punição é assim, olha, se você fizer isso, né, vai acontecer aquilo, né? Então, se eu fui chicoteado, né, por cometer um crime dentro de uma sociedade desse tipo, né, é uma forma ali, né, de se aplicar uma punição, por exemplo. Então, as outras pessoas, os outros indivíduos, vão ter a consciência de que, se eles, né, cometerem algum tipo de crime semelhante, eles também vão ser chicoteados. Tá? Então, a punição serve como exemplo. E, né, a solidariedade orgânica. Essa daqui é a que o Durkheim, né, defende, é as sociedades mais complexas, né, as sociedades capitalistas, onde cada um vai ter o seu trabalho, né, mas todos nós dependemos do trabalho dos outros. É só você parar um pouquinho para pensar, né, na sociedade em que vocês vivem. Tá? Você não sabe, não tem conhecimento, por exemplo, da medicina, né? Então, você precisa do conhecimento de outro que tem o conhecimento da medicina. Mas você sabe plantar, né? Você produz o alimento. Então, você produz esse alimento para conseguir, né, dinheiro para comprar coisas que você não produz. Tá? E o médico, ele, né, pode se desenvolver, se dedicar à sua especialidade ali de médico, sabendo que não precisa, né, conhecer o agricultor ou ter conhecimentos de agricultura, mas sabendo que ele vai poder comprar, né, o seu alimento, porque tem alguém que vai produzir esse alimento para ele. Né? E da mesma forma que o agricultor ali, quando precisar de ser socorrido por uma enfermidade, né, ele vai ter o atendimento, né, de um médico, ele vai saber que pode contar com o serviço de outro. Tá? Então, cada um vai ter a sua função dentro da sociedade, né? E isso vai fazer com que eles possam contar um com os outros. Tá? Então, a personalidade da consciência, a personalidade individual vai estar acima, né, dessa consciência coletiva, o individualismo. Então, cada indivíduo vai ter uma liberdade maior, né, para definir o que é melhor para ele, né? Então, o orgânico aqui, a solidariedade orgânica, vem, né, do organismo, né, como se fosse um corpo humano, a sociedade, onde que cada órgão, né, tem um papel importante na sociedade. Então, por mais que Durkheim ele diz que a sociedade está acima do indivíduo, ele reconhece que cada indivíduo tem uma importância ali, tá? Sobre essa sociedade. E o direito ele é restitutivo, né? A punição serve de punição ao indivíduo e pretende realocá-lo, né, na sociedade. Tá? O que isso quer dizer? Que por mais que a punição ela se aplica a apenas um indivíduo, ela, né, tem a função de servir de exemplo também, né, de certa forma ali parecida com da solidariedade mecânica, né, de servir exemplo para as outras pessoas, né, de que aquilo ali vai ser o que vai acontecer com ela. Só que com a intenção de realocar esse indivíduo novamente na sociedade, e não de excluir ele na sociedade. Bom, e uma das últimas, né, teorias aí desenvolvidas pelo Durkheim vai ser o funcionalismo, né, nessa corrente sociológica, né, o todo que corresponde à sociedade é importante para definir as partes, né, os indivíduos que compõem essa sociedade. Então, a sociedade ela é supra, ela é superior ao indivíduo. Né? O que vai definir eu, enquanto indivíduo numa sociedade, vai ser a sociedade em que eu estou inserido. Tá? Então, se eu tivesse nascido em uma outra sociedade, provavelmente muitas coisas que eu penso hoje seriam diferentes, né? Seria diferente. Tá? Então, o que vai definir o indivíduo vai ser a sociedade em que eu estou inserido, a sociedade em que eu nasci. Tá? E para haver uma estabilidade, né, na sociedade, o
Durkheim ele vai dizer que é necessário uma moral. Mas o que é uma moral para, né, Durkheim? Né? O que é moral? Para Durkheim é tudo o que força o indivíduo a contar com o seu próximo. Tá? Quando você, né, numa sociedade, por exemplo, orgânica ali, né, o que faz os indivíduos trabalharem, né, se dedicarem às suas especificidades, né, é saber que pode contar com outros indivíduos para a sua sobrevivência. Né? Então, eu, enquanto professor, eu não preciso necessariamente saber produzir uma roupa, saber plantar, né, saber técnicas médicas, porque eu sei que outras pessoas estão fazendo isso por mim, né, e de uma certa forma eu estou passando, né, essas outras pessoas precisam de conhecimento, né, que eu estou passando. Tá? Então, há uma troca. Agora, quando os indivíduos, né, não precisa, né, não são forçados a contar com o próximo, agem, né, individualmente, a sociedade ela se rompe, né, porque a sociedade é o conjunto de indivíduos. Tá? Então, se não há mais esse laço, esse cimento que une os indivíduos, né, que é, para Durkheim, a moral, tá? Vai acontecer uma crise, né, moral, uma instabilidade. Né? E essa estabilidade ela é perigosa, né, para a sociedade, que é o que Durkheim vai chamar de anomia, que é uma ausência de regras. Tá? A moral é a regra, as regras que nós temos na nossa sociedade. Se os indivíduos não seguirem essas regras, né, vai ficar o caos, vai gerar a anarquia. Né? Então, para Durkheim, a anomia, né, é a ausência de regras, né, vai provocar uma instabilidade, como aconteceu na Revolução Francesa, tá? Quando as regras existentes já não conseguia mais promover uma estabilidade, né, para os indivíduos ali, uma estabilidade na sociedade. Bom, e uma das obras mais importantes de Durkheim, né, vai ser o suicídio. Durkheim ele vai estudar como o ato mais individual, né, do ser humano, né, que é o ato de tirar a sua própria vida, né, tem uma relação com a sociedade em que ele está inserida, com os fatores, né, religiosos, com relação ao casamento, aos relacionamentos, ao emprego que a pessoa tem, ao contexto econômico, se é pessoas mais ricas, se é pessoas mais pobres, né? Então, as taxas de suicídio vão variar, né, com essas relações. Então, vejam bem que como que o pensamento do Durkheim da sociedade, né, exercer essa coerção, essa influência sobre o indivíduo, ela é tão forte, né? Tão forte a ponto de influenciar, né, até mesmo esse ato, né, de tirar a própria vida, né, que é o suicídio, que é uma escolha individual, né, mas que para Durkheim tem uma relação com a coerção que a sociedade exerce, né, sobre essas pessoas. Então ele vai, né, separar em 4, né, tipos de suicídio. O suicídio egoísta, que acontece sobre condições de isolamento, né? O isolamento social, quando a pessoa, né, ela está depressiva, ela vai se afastando, né, da família, dos amigos, né, dos grupos que ela antes pertencia, ou que ela nunca se sentiu pertencente àqueles grupos, ao término de um relacionamento, a não saber, né, lidar com relacionamento com outras pessoas, mesmo de amizade. Então, quando vai havendo esse isolamento social, né, acontece o suicídio egoísta, né, que é o que Durkheim está chamando. Tá? O suicídio altruístico, né, acontece sobre condições de apego excessivo, né, quando a pessoa ela é capaz de sacrificar a própria vida em prol, né, do outro, em prol de uma nação. Tá? Aí aqui, né, o exemplo que ele traz é o dos kamikazes, né, que ele traz, não, desculpa, né, que eu trago para vocês e que é muito utilizado, é o dos kamikazes, né, que são capazes de tirar a sua própria vida,
né, em prol da defesa ali, né, do seu país, né, do nacionalismo extremo, porque para ele seria vergonhoso, né, voltar, né, vivo para a sua pátria, a sua terra, sem ter cumprido a missão, por exemplo. O suicídio anômico, né, que vem ali da anomia, né, da ausência, né, de normas, de regras, né, quando essas regras elas afastam pessoas, né, elas não conseguem englobar todas as pessoas, tá? No caso aí há uma pobreza extrema, né? Então imagina a sociedade como a nossa, né? Tem pessoas pobres, né? Tem pessoas muito ricas e quando as pessoas às vezes estão numa pobreza extrema que nem mesmo os pobres compreendem, né, que está totalmente alienado fora daquelas regras, né, aquilo ali a gente não consegue pensar, né, imaginar, né, como que é a vida daquelas pessoas, ou mesmo uma alienação cultural também, né, não se sentir pertencente à cultura, né, daquela sociedade. E, por fim, o suicídio fatalista, né, que acontece quando há um excesso de controle por parte da sociedade, como os casos das ditaduras, né, das monarquias absolutistas na época, né, quando as pessoas não podiam nem pensar, né, por conta própria, né, eram limitadas a pensar. Tá? Então, esses são os tipos, né, de suicídio que o Durkheim traz. Bom, eu acho que eu não coloquei aqui as recapitulações, né, do pensamento de Durkheim, mas o mais importante para a gente é que Durkheim ele era um positivista, né, ele também, né, aplicava métodos científicos, né, para estudo da sociedade. Né. Para ele, a sociedade também, assim como Comte, estava acima do indivíduo, né, mas que o indivíduo, assim como num corpo, né, humano, ele tem funções essenciais, né, na sociedade. Isso é o funcionalismo, a teoria do funcionalismo. Tá? Os fatos sociais é o que a gente vai estudar como coisas para compreender a sociedade. Né? Os fatos sociais eles seguem 3 regras. Tá? A primeira delas, exercendo uma coerção. Fato social é aquilo que exerce uma coerção sobre o indivíduo. Fato social é aquilo que, além de exercer uma coerção, ele é exterior ao indivíduo, ele já existe na sociedade em que o indivíduo nasce, né? E ele atinge uma generalidade, atinge quase todas as pessoas. Tá? Bom, eu vou gravar um outro vídeo agora explicando as atividades 1, 2, 4, 7, 10 e 11 do caderno de atividades que foi enviado para vocês, tá? Então, antes de vocês verem o segundo vídeo da resolução dessas atividades, eu peço que vocês façam elas primeiro, tá? Para que, assim, na hora da resolução, a gente compreende melhor o porquê das respostas, tá? Espero que vocês tenham gostado das aulas, mandem sugestão, né, de algo que possa ser melhorado, tá? Então, eu aguardo o feedback de vocês e vou gravar outro vídeo aqui explicando essas atividades aí, tá? Um grande abraço aí para vocês.